Foi! Olá, meus amigos! Muito boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Aqui é a professora Elísia Medina. Hoje nós vamos trabalhar com direito constitucional. Nós vamos nos preparar para concursos públicos cuja banca examinadora é a CESP. E é por isso que eu trouxe para vocês alguns temas principais. Tá tudo certo aí? Deixa eu ver com a equipe aqui se tá certo. Se tá ok a questão de som, desculpem o atraso, mas a internet tem vida própria, então só confirma para mim aí, Ícaro, se tá tudo certo com relação ao som, com relação à nossa imagem, para que a gente possa começar a trabalhar o direito constitucional. Hoje é o nosso primeiro encontro aqui de muitos, porque toda quinta-feira nós vamos ter um evento aqui no canal do Ponto dos Concursos. Eu sou professora de Direito Constitucional do Ponto dos Concursos e a partir de então nós vamos fazer uma live semanal para que possamos aprofundar em outros pontos dos nossos editais. Beleza, então tá tudo certo, vamos começar. Só estava confirmando aqui, pessoal. Vamos lá, vamos que vamos. Mais uma vez, qual que é o nosso objetivo da aula de hoje? Eu separei 5 temas principais para que vocês possam focar com base nos editais de vocês. Cada um aqui está estudando para um determinado concurso, para um determinado certame, mas eu vou destacar com vocês, dentro do tema direitos fundamentais, quais são aqueles aspectos mais importantes. Fiquem comigo até o final, porque ao final desta aula eu vou passar para vocês marcarem na Constituição quais são os incisos do artigo 5º ao artigo 17 que tem maior incidência nas provas da banca CESP. É muito importante que vocês façam a leitura do texto constitucional e também resolvam inúmeras questões, a maior quantidade possível de questões. Temos vários editais abertos no momento, publicados, portanto, este é o momento de fazermos revisões focadas em questões. Para a gente poder começar, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse momento de revisão que muitos alunos estão enfrentando. E surgem muitas dúvidas, qual que é a melhor forma de revisar, como que eu vou revisar, e aí nós temos que separar em 2 grupos. Temos concurseiros que são iniciantes, portanto, se o seu edital já foi publicado e você prevê que não vai conseguir zerar todo o seu edital, já que você não tem apenas a disciplina de direito constitucional para estudar, eu sugiro a você que foque exclusivamente nesses pontos que têm mais incidência na prova. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe um gráfico com base nas estatísticas das últimas provas para que vocês possam se orientar. O segundo ponto, aqueles concurseiros que já são veteranos, que já são concurseiros profissionais. Estes já estão numa fase de revisão e devem revisar todos os pontos do seu edital. E aí surge aquela dúvida, professora, como revisar? Qual que é o melhor método? Sem dúvida alguma, neste momento, o melhor método é a revisão por meio de questões. Você vai utilizar a sua doutrina, o seu material do cursinho, as suas videoaulas do cursinho, mas com um apoio. É fundamental neste momento que vocês resolvam o máximo de questões. Imaginem o seguinte, uma pessoa que quer aprender a nadar e quer ser aprovado, quer vencer uma prova de natação. É impossível que essa pessoa apenas leia, que esse atleta leia um livro que ensine como fazer natação, como nadar. Ele pode saber toda a técnica, ele pode saber toda a teoria. Mas se a gente jogar essa pessoa no meio da piscina, é claro que ela não vai saber nadar, não é verdade? E o que a gente tem que fazer? Questões. Vai ser aprovado aquele aluno que fizer o maior quantitativo de acertos na prova. Aquele aluno que acertar as questões. Por isso, nesse momento, a melhor forma de você revisar o seu conteúdo é efetuando centenas de questões da CESP. Resolva centenas de questões, a maior quantidade que você conseguir. Estabeleça metas diárias de resolução de questões para que, deste modo, você consiga não somente entender como que é a formatação das questões pela banca CESP, como que a banca cobra e também para que você consiga identificar quais são os pontos quais são aqueles pontos sensíveis
que você precisa estudar mais, que ainda não está com aquele entendimento consolidado, que ainda não consolidou aquela matéria na sua cabeça. É muito importante as questões para justamente colocar luz aí nessas deficiências que você não pode estar enxergando, pode deixar passar se isso não acontecer. Tá certo, pessoal? Essa é a dica número 1 que a gente tem que trabalhar. Foquem aí agora neste momento de véspera de prova, neste momento de reta final, na resolução de questões. Mas aí você vai me perguntar, mas professora, questões sobre quais temas? E é isso que nós vamos começar a mostrar para vocês. Deixa eu falar. O objetivo dessa aula não é esgotar os 5 temas mais exigidos pela banca CESP, por conta do nosso tempo e por se tratar de uma aula inaugural. Como eu falei com vocês inicialmente, essa é a nossa primeira live de muitas que nós vamos fazer aqui ao longo do ano no canal do Ponto dos Concursos. Por isso, nos próximos encontros, nós vamos separar por temas, por grupos de direitos. Por exemplo, nós vamos fazer uma aula exclusiva sobre os remédios constitucionais. E aí, neste momento futuro, é que nós vamos aprofundar nos temas e resolver o maior número de questões possível. Hoje, a proposta desse nosso encontro é ser uma espécie de mentoria para mostrar para vocês quais são os temas mais cobrados dentro dos direitos fundamentais, especialmente quando nós falamos sobre a teoria da Constituição, né, a teoria dos direitos fundamentais. E, no segundo momento, eu quero marcar com vocês quais são os dispositivos, quais são os incisos do artigo 5º e os demais dispositivos constitucionais até o artigo 17, que tem maior incidência na prova, porque vocês têm que ter um domínio total desses dispositivos constitucionais. Vamos lá, então, fiquem comigo até o final para vocês, para a gente poder trabalharmos juntos aqui. Constitucional CESP, 5 principais temas. Antes de começarmos efetivamente, quero convidar vocês a me seguir lá no Instagram, porque está rolando no meu Instagram, Lízia Medina, um desafio para a leitura da Constituição. Esse é um outro aspecto muito importante. E aqui, quando eu falo leitura, é um estudo efetivo da norma constitucional, pessoal. É muito importante que vocês façam essa leitura, esse estudo atento da legislação. E muitos alunos sentem uma certa dificuldade, acham difícil, por vezes cansativo, estudar a lei seca, pura e simplesmente. E aí eu convido a vocês a participarem desse desafio que nós estamos separando grupos de dispositivos constitucionais para estudar diariamente e dessa forma você criar este hábito de efetuar a leitura da legislação diariamente. E claro, quando você estiver resolvendo uma determinada questão cuja base da questão é justamente um dispositivo constitucional, vá na Constituição, leia o dispositivo constitucional em questão, que está sendo abordado ali, para que você consiga assimilar. A Constituição, pessoal, tem que estar na ponta da língua. É a disciplina rainha de todas, não é verdade? Ainda que o seu concurso não tenha muitas questões, mas o pessoal que vai fazer PCDF, por exemplo, são 15 questões de direito constitucional. É uma disciplina que você tem que ter na ponta da língua. Direito constitucional é exigido em todos os concursos. Vamos lá, então, prosseguindo. Olha só, fiz esse quadro comparativo para a gente... Vou colocar aqui a minha tela para vocês verem. Fiz esse quadro aqui, não tá legal, vou colocar só o slide. Fiz esse quadro comparativo para que vocês possam perceber, dentro dos pontos do conteúdo programático do concurso da PCDF, e aí eu coloquei carreiras policiais para nortear o estudo de vocês. Vejam bem, meus amigos, quais são os temas de maior incidência. Direitos e deveres individuais e coletivos, com 50% de incidência. Direitos políticos e partidos políticos, direitos sociais e direitos da nacionalidade. Estes integram o rol dos direitos e garantias fundamentais. Mas percebam aqui, quando nós estamos falando de carreiras policiais, estou procurando aqui minha caneta. Quando nós estamos falando de carreiras policiais, o tema segurança pública, ele vem em segundo lugar, com 23%.
Isso significa que você deve focar, olha aqui pessoal, cerca de 73% da sua prova está aqui em apenas 2 assuntos: direitos e deveres individuais e coletivos e o tema da segurança pública. Este é o ponto que você deve concentrar os seus esforços. Eu coloquei aqui para vocês o destaque em vermelho, em amarelo e em verde, para que vocês entendam a urgência desses temas que devem estar na ponta da língua, dispositivos que devem ser assimilados, memorizados, sim, não tenham outra palavra para uma prova objetiva. Então vocês têm que estudar, mergulhar nesses 2 temas que estão destacados em vermelho. Direitos políticos e partidos políticos, 15%, e direitos sociais e direitos da nacionalidade, com apenas 12%. E aí é o que eu falei para vocês. Se você é um concurseiro iniciante e o seu edital, um conteúdo programático muito extenso, você quer iniciar os seus estudos agora e sabe que não vai ter tempo suficiente para esgotar todo o seu edital, seja estratégico no seu estudo, focando nesses 2 pontos que eu indiquei para vocês que estão na cor vermelha. Esses pontos que têm maior incidência na prova. Portanto, são os pontos que devem ser estudados com muita cautela e você já deve estudar com esse foco de passar. Eu quero estudar para aprender, eu quero estudar para passar. E aí mergulhe nesses temas, porque dessa forma você vai garantir muitas questões na sua prova. Esse é o raciocínio que eu indico aqui para vocês, essa é a melhor estratégia. Prosseguindo, outro concurso aí da banca CESP é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja bem, pessoal, esses 2 quadros que eu fiz para vocês é com base na estatística das últimas provas destes certames. Repare, quando nós estamos falando de carreiras de tribunais, o tema poder judiciário ele vai ter mais incidência. Então, ao contrário, né, quando nós estamos falando aqui de carreiras policiais, segurança pública está entre os temas principais, aqui não, aqui nós já vamos ter uma alteração, incluindo o poder judiciário e mantendo os direitos e as garantias fundamentais. Perceba que 45% do conteúdo vai ficar distribuído em temas que são extremamente grandes, extensos, a exemplo aqui incluindo poder legislativo, poder executivo, princípios fundamentais. Então, nós temos aqui um ponto 45% envolvendo pontos que são mais extensos, e ao contrário aqui 15% e 14% que estão destacados em vermelho, poder judiciário e direitos e garantias fundamentais. É muito importante que vocês foquem nesses temas que são mais exigidos. Professora, mas eu não tenho que estudar tudo? Sim, se você tiver condições de zerar o seu edital, você tem o dever, galera aí que já é concurseiro profissional, que já vem estudando, já vem se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro há mais tempo, você precisa sim fazer uma revisão de todos esses pontos da matéria. E aí, fazendo baterias de questões, isso vai facilitar em muito o seu estudo. E agora, já que nós vimos que o tema direitos e garantias fundamentais é o principal, eu quero destacar com vocês, dentro dessa temática, dentro de teoria geral dos direitos fundamentais, quais são os 5 principais assuntos. E aí nós temos que ter como ponto de partida aqui como que se estrutura a nossa Constituição. A Constituição Federal, ela divide-se em 3 partes. A primeira parte é pelo preâmbulo. O preâmbulo não é considerado norma pelo Supremo Tribunal Federal. Isso significa que ele não tem nenhum valor? Não, ele tem valor histórico, ele possui um valor político, mas o preâmbulo ele não é norma constitucional, não tem força cogente, não tem força obrigatória, não nos impõe, não existe essa força cogente imperativa, não há. O preâmbulo ele é apenas um vetor principiológico para o intérprete do texto constitucional. E aí nós temos a segunda parte, que é a parte permanente do texto constitucional, composta do artigo 1º ao artigo 250. Na aula de hoje nós vamos destacar justamente o título 2. Essa parte permanente ela é dividida em títulos e o título 2 é o mais exigido aqui pela nossa banca examinadora, como nós vamos perceber na classificação dos direitos e garantias fundamentais.
E a terceira e última parte é composta pelo ato das disposições constitucionais transitórias, uma parte de normas transitórias entre a ordem constitucional anterior e a ordem constitucional atual. O que nos interessa aqui? Justamente a parte dos direitos fundamentais. Vem comigo, por favor, abra aí a sua Constituição para que você possa acompanhar. O primeiro tópico principal aqui é a natureza, a classificação e a chamada cláusula de abertura material do texto constitucional. A nossa Constituição, ela vai dividir os direitos e garantias fundamentais em 5 categorias. É importante a gente perceber que direitos e garantias fundamentais constituem o gênero. Dentro desse gênero, nós temos algumas categorias. E aí eu vou pegar aqui para eu poder marcar com vocês. Quais categorias são essas? Primeiro, direitos e deveres individuais e coletivos. O capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos. Percebam, o artigo 60 da Constituição trata que os direitos e deveres individuais e coletivos, constituem cláusulas pétreas. E aí existe uma divergência na doutrina sobre quais categorias de direitos que serão consideradas de fato como cláusula pétrea. O que eu quero que vocês entendam, volta aqui comigo. Direitos e deveres individuais é fato que são considerados cláusulas pétreas, mas outros direitos, a exemplo de direitos sociais que estão relacionados à dignidade da pessoa humana, também serão considerados como cláusula pétrea, ou seja, aquele conteúdo intangível, imutável do texto constitucional. Voltando às categorias, nós temos capítulo 1, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Segundo, direitos sociais, do artigo 6º ao artigo 11. Direitos da nacionalidade, artigos 12 e 13. Direitos políticos, 14 e 16. E dos partidos políticos. O que é importante aqui e qual que é o ponto que eu quero destacar, que é um dos incisos mais exigidos pela banca CESP. Deixa eu voltar aqui. Vejam só, os direitos e deveres individuais, eles estão concentrados, os direitos e deveres individuais e coletivos, eles estão concentrados no artigo 5º do texto constitucional. Muito embora eles estejam concentrados no artigo 5º, eles estão espalhados por todo o texto constitucional. Isso significa que o rol do artigo 5º é um rol meramente exemplificativo. E quando a gente fala de direito coletivo também, é importante a gente voltar aqui para vocês entenderem dentro dessa classificação, porque nós temos alguns direitos sociais que são direitos coletivos. Então nós temos essa classificação em categorias apenas para uma organização do texto constitucional, mas é importante entendermos que esse rol ele não é fechado, ele não é hermético. Nós temos uma abertura, né? Esses direitos estão espalhados por todo o texto constitucional. Outro aspecto muito importante, e aqui que eu queria destacar com vocês, é o artigo 5º, parágrafo 2º. Já destaque aí, coloque um asterisco na sua Constituição, porque esse parágrafo 2º, ele despenca nas provas. Dispõe o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou os tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Olha só, esses direitos previstos no texto constitucional, previstos no artigo 5º ao artigo 17, eles não excluem outros que estão implícitos, ou seja, que são decorrentes do regime ou que são mesmo adotados pela Constituição. Então nós temos que entender que os direitos constitucionais, os direitos fundamentais, eles estão concentrados na Constituição, positivados no texto constitucional, mas também podem ser encontrados de forma implícita, decorrendo aí do nosso regime democrático de direito. Esta é a chamada cláusula de abertura material da Constituição. Anotem aí, porque esse dispositivo despenca em prova.
Todos os que eu separei aqui para a nossa aula de hoje são dispositivos que têm muita incidência na banca CESP, portanto já vão marcando no texto constitucional de vocês. Lembra lá que eu falei no início? Tem que ler a lei, tem que estudar a lei. E aí você vai estudando, o professor está mencionando, você está fazendo uma questão, vai lá na Constituição, marca um asterisco para você fazer as marcações necessárias. Inclusive, grifar, muito importante que você grife. Todas as exceções, os salvos, é muito importante. O que significa cláusula de abertura material? Significa que os direitos, eles não somente eles estão concentrados na Constituição, mas eles podem ser encontrados fora da Constituição, eles são implícitos também. Há essa abertura material, inclusive nos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, nós temos essa possibilidade e eu vou abordar essa temática com vocês aqui hoje. Para a gente poder entender como que a banca examinadora vai exigir de vocês esse tipo de conteúdo, vamos lá a essa primeira questão. O rol dos direitos fundamentais previsto na Constituição Federal é taxativo, isto é, o Brasil adota um sistema fechado de direitos fundamentais. A questão está errada. O rol não é taxativo, trata-se de um rol exemplificativo. Coloquem aí. O rol dos direitos fundamentais previstos na Constituição, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. 2. A Constituição Federal, ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados outros direitos humanos, mesmo que sejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Está errado também essa expressão aqui de forma exaustiva. A Constituição não prevê de forma exaustiva, por conta justamente, deixa eu voltar aqui para eu poder voltar minha tela, por conta justamente do parágrafo 2º, artigo 5º, que prevê outros direitos e garantias decorrentes do nosso regime e dos princípios adotados pela nossa Constituição. Portanto, ambas as questões estão erradas. Depois eu posso disponibilizar esses slides para vocês resolverem aí as questões. Outro aspecto importante com relação às dimensões de direitos fundamentais. Não vou aprofundar aqui no tema, porque eu tenho certeza que você já estudou dimensões dos direitos, que eu quero mostrar aqui quais são esses temas mais incidentes. O objetivo desta aula, como a gente falou, não é esgotar o assunto. Eu quero mostrar para vocês de que maneira a banca CESP vai exigir o conhecimento, vai exigir esses assuntos na sua prova. Número 1. As dimensões negativa e prestacional dos direitos sociais deixam de ser oponíveis às relações entre particulares à medida que o Estado cumpre o seu papel de provedor. Então vejam só, eu estava fazendo uma análise dessas questões da banca CESP e é muito raro, dentro das questões recentes, a gente ter uma questão direta perguntando qual é, ou fazendo uma afirmação que determinado direito é um direito de primeira dimensão. São poucas questões nesse sentido. Então, nós sabemos que os direitos fundamentais dividem-se em primeira, segunda, terceira dimensão. Temos aí na doutrina a previsão de até 5, até 6 dimensões de direitos. Gerações e dimensões, nós temos essa discussão doutrinária e hoje entende-se que a nomenclatura dimensão é mais adequada no sentido de que os direitos fundamentais, eles são históricos, eles vão surgindo ao longo do tempo. E aí nós temos que entender, ora, qual que é a diferença da dimensão negativa para a dimensão positiva desses direitos? Quando falamos de dimensão negativa, estamos falando daqueles direitos relacionados à primeira dimensão, em que se exige um Estado absenteísta, ou seja, para que o Estado assegure os direitos relacionados ao valor liberdade, basta um não fazer do Estado. E aí, por isso, dimensão de caráter negativo ou direitos negativos. Ao contrário, lembrando lá, lembra da segunda dimensão de direitos fundamentais? A segunda dimensão está relacionada ao valor igualdade.
E os direitos assegurados nessa segunda dimensão são os direitos sociais, econômicos e culturais. E aí o que a gente precisa entender? Para que o Estado assegure esses direitos de segunda dimensão, para que ele assegure um direito social, a exemplo do direito à saúde, ele precisa assegurar materialmente esse direito. Ou seja, para assegurar o direito à saúde, ele precisa construir hospitais, construir ambulatórios, contratar profissionais de saúde qualificados, contratar insumos. Ele precisa atuar positivamente, ele precisa atuar, ele precisa agir, intervir. Por isso que são direitos de prestações positivas. Vamos voltar aqui para a nossa questão para a gente poder entender. As dimensões negativa e prestacional dos direitos sociais deixam de ser oponíveis às relações entre particulares à medida que o Estado cumpre o seu papel de provedor? Não estamos falando de dimensão negativa. O erro da questão aqui é justamente na dimensão negativa. É uma dimensão positiva dos direitos sociais. Questão número 2. Os direitos individuais, por estarem ligados ao conceito de pessoa humana e de sua própria personalidade, correspondem às chamadas liberdades negativas. Os direitos sociais, por sua vez, constituem as chamadas liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado social de direito para a concretização de um ideal de vida digna na sociedade. Certa a questão. Gabarito, letra C. Próxima. Os direitos de dimensão ou direitos de liberdades têm por titular o indivíduo. São oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa, ostentando a subjetividade como traço característico, e são considerados direito de resistência e oposição perante o Estado. Percebam, os direitos de primeira dimensão são oponíveis ao Estado, no sentido de que o Estado ele não precisa de agir, né? Como eu falei, o Estado ele tem que ser um Estado absenteísta, portanto, está certa, está correta a nossa questão. Vamos prosseguir aí, vão anotando quais são esses pontos mais importantes para a gente. Deixa eu tirar aqui. Quais são esses pontos mais importantes? Pronto, vamos lá. Para que você estude, dê a devida atenção. Um outro aspecto muito importante é com relação à eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. O José Afonso da Silva ele destaca que todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia jurídica. E aí existe uma discussão se as normas definidoras de direitos e deveres fundamentais, direitos e garantias fundamentais, elas de fato têm aplicação imediata, como propõe o parágrafo 1º do artigo 5º. Isso porque, como eu acabei de mencionar aí com relação à categoria dos direitos sociais, alguns direitos eles vão demandar uma atuação posterior, seja por parte do legislador, seja por parte do próprio Poder Executivo. No caso do exemplo do direito à saúde, por exemplo, nós temos que o Poder Executivo, para assegurar a saúde, ele tem que elaborar e implementar políticas públicas de saúde, ele precisa contratar pessoal adequado, ele precisa contratar insumos. Portanto, vai exigir. Não basta o direito à saúde estar assegurado, estar contemplado no texto constitucional. O poder público vai precisar atuar positivamente posteriormente. Daí, será que existe essa aplicação? O que você faz na sua prova? Nós vamos aplicar sim, entender sim, pela aplicação do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Você vai marcar na sua prova, qualquer que seja a questão, você vai marcar que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, eles têm aplicação imediata. Embora você saiba dessa divergência e dessa distinção
de grau de concretude entre as normas constitucionais. As normas não possuem o mesmo grau de aplicação prática, o mesmo grau de efeitos sociais, o mesmo grau de concretude. Mas é importante entendermos que, a despeito dessa distinção, todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, elas vão ter aplicação imediata. E aí, nós temos uma questão aqui para vocês entenderem. Os direitos fundamentais só podem ser garantidos quando regulamentados em lei? Não, está errada. Eles não só podem ser garantidos. Alguns direitos, então o erro está aqui na expressão somente. Tá, deixa eu... Alguns direitos, eles necessitam dessa regulamentação posterior, mas essa não é a regra geral. A gente tem que se ater aí à regra geral do texto constitucional. Prosseguindo. Peraí, que eu tô aprendendo. Vamos lá. Constitucionalização formal dos tratados internacionais de direitos humanos. Eis aqui um outro dispositivo constitucional que despenca em prova. Gostaria que vocês marcassem todos os parágrafos de vocês. Marquem aí na Constituição, asterisco, grifem da cor preferida aí. O parágrafo 1º, parágrafo 2º, que nós já trabalhamos, e agora o parágrafo 3º. Um dos dispositivos que tem maior incidência em razão da sua complexidade. Veja só, nós temos dois tipos de normas. As normas formalmente constitucionais e as normas materialmente constitucionais. As normas formalmente constitucionais são aquelas produzidas nos termos do artigo 60 da Constituição. São normas cuja forma, cujo procedimento de aprovação foi justamente o previsto no artigo 60. São as normas formalmente constitucionais. Todas as normas constitucionais são formalmente constitucionais. Anotem aí. Todas as normas constitucionais são formalmente constitucionais, porque elas têm esta roupagem, esta forma constitucional. Agora, será que toda norma constitucional é materialmente constitucional? Não. A doutrina entende que nós temos 3 conteúdos que são considerados a espinha dorsal de uma determinada Constituição. E são os seguintes temas: direitos e deveres individuais, são os direitos fundamentais, tá? Então, os direitos fundamentais. Segundo, normas que tratam da estrutura do Estado e normas que tratam da organização dos poderes. Esses 3 temas são temas que definem a Constituição, que constituem a essência, a espinha dorsal da Constituição. Isso significa que são normas materialmente constitucionais, aquelas que versarem sobre os direitos fundamentais, as normas que versarem sobre a estrutura do Estado, como no caso da Constituição brasileira, as normas que tratam da federação, da organização político-administrativa, e as normas que tratam da organização dos poderes, entre poder legislativo, executivo e judiciário. Vejam bem, então, significa que nem todas as normas constitucionais, sobretudo no caso da nossa Constituição, que é uma Constituição analítica, elas vão ter estes conteúdos que eu mencionei. E a pergunta que se faz é: será que é possível uma norma que ela seja formalmente constitucional, mas que não conste da nossa Constituição, que ela não integre o código da Constituição, que ela não integre o corpo da nossa Constituição? E aí é que nós temos que estudar atentamente este novo parágrafo, que é o parágrafo 3º, que foi introduzido pela Emenda Constitucional número 45 no texto da Constituição, foi introduzido no nosso artigo 5º. Dispõe o seguinte: os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Vejam bem, pessoal. Tratados internacionais. Os tratados internacionais cujo
que o Brasil é signatário, nós temos que entender aqui. Nós temos diversos tratados, tratados comerciais, tratados internacionais de direitos humanos, mas alguns tratados de direitos humanos, especialmente, desde que sejam aprovados nos termos do artigo 60 da nossa Constituição, desde que sejam aprovados conforme o processo legislativo especial previsto para as emendas constitucionais, esses tratados passarão a ter um valor igual ao das emendas constitucionais. Eles passam a ser equivalentes às emendas constitucionais. Isso porque, pessoal, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, o conteúdo, direitos humanos, é essencialmente constitucional. Lembra lá das normas materialmente constitucionais. Então, ele passa a ser não somente materialmente constitucional, mas, se aprovados nos termos do artigo 60, passa a ser também formalmente constitucional. Em outras palavras, nós temos um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. O Brasil incorpora esse tratado dentro do nosso ordenamento jurídico e ele pode incorporar, se ele observar um processo legislativo, ou seja, um processo de aprovação desse tratado, observando o rito solene do artigo 60, que é o dispositivo constitucional que prevê quais são as normas processuais que devem ser seguidas para a alteração do texto constitucional, seja com relação à legitimidade, quem tem legitimidade, seja com relação ao quórum de aprovação, ou seja, se esse tratado for aprovado em 2 turnos de votação nas 2 casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, observando esse quórum qualificado de aprovação das emendas constitucionais, eles terão a mesma estatura, eles serão equivalentes às normas constitucionais. E é por isso que eu desenhei aqui para vocês, para que você copie aí, dá um print, tira uma foto dessa tela, porque é muito importante para que eu consiga avançar aqui dentro do nosso ponto da matéria, tá certo? Então, olha só, esses tratados eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Por isso eu coloquei aqui com um tema que é a constitucionalização formal dos tratados. Há uma constitucionalização formal. Esses tratados, embora estejam fora da Constituição, eles vão integrar aí esse ápice do nosso ordenamento jurídico. Essa pirâmide, ela vai representar o nosso ordenamento jurídico e o seu ápice é composto pelas normas constitucionais originárias, as emendas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º do texto constitucional. Ficou claro, pessoal? Então, vejam só, eu coloquei aqui para vocês quais são os principais desdobramentos dessa aprovação de um determinado tratado de direitos humanos nos termos do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição. Esses tratados são normas formalmente constitucionais. Vejam só, esses tratados são normas formalmente constitucionais. Isso porque a forma de produção desse tratado, de aprovação desse tratado dentro do nosso ordenamento jurídico, ela foi a mesma que a forma exigida para as emendas constitucionais. Número 2. Devem ser respeitadas por todas as normas infraconstitucionais. Ora, se eles situam-se no ápice do nosso ordenamento jurídico, todas as demais normas infraconstitucionais devem estar em conformidade com esses tratados internacionais sobre direitos humanos. Eles podem servir de parâmetro de controle de constitucionalidade. Da mesma forma, se o controle de constitucionalidade, no controle nós vamos aferir se uma norma infraconstitucional supostamente está violando um dispositivo constitucional, esse tratado, já que é norma formalmente constitucional, ele pode servir de parâmetro de controle de constitucionalidade.
Ou seja, uma norma que esteja abaixo da Constituição, uma norma infraconstitucional, ela não pode confrontar um tratado internacional de direitos humanos. Beleza? Prosseguindo. Somente poderão ser alterados se respeitado o processo legislativo especial previsto no artigo 60 da Constituição. A partir do momento em que eles integram as normas formalmente constitucionais, passam a ser normas formais, integram a Constituição, apesar de fora da Constituição, né? Eles vão integrar esse bloco de constitucionalidade. Então, nós temos que entender que eles só podem ser alterados, se eles são equivalentes às emendas, eles só poderão ser alterados por meio de emendas constitucionais e respeitado o artigo 60. E o último desdobramento que nós temos é que eles podem ser declarados inconstitucionais na hipótese de ofenderem a Constituição. Olha só, hein? Existe norma constitucional originária que pode ser declarada inconstitucional? E aí, pessoal? Não, norma originária não. Mas as normas constitucionais derivadas, elas podem ser declaradas inconstitucionais se violarem dispositivo constitucional. De igual forma, nós vamos ter essa situação com esses tratados internacionais de direitos humanos que são aprovados nos termos do artigo 60. E aí nós temos aqui este último desdobramento, que é justamente a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade desses tratados. Agora, será que, olha aí a pegadinha da banca, será que todos os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que são incorporados no ordenamento jurídico brasileiro, será que todos eles vão ser equivalentes às emendas constitucionais? Não, porque para que isso ocorra, deve-se respeitar esse rito que é muito mais árduo, mais solene, se comparado à alteração de normas ordinárias, das leis ordinárias, por exemplo. Então, isso significa dizer que alguns tratados internacionais de direitos humanos, eles são incorporados dentro do nosso ordenamento, mas não vão ser aprovados com esse rigor, com esse quórum de aprovação de 3/5 nas duas casas do Congresso, por 2 turnos de votação. E aí, como que eles ingressam no nosso ordenamento jurídico? Vejam só, segundo o Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão bastante polêmica e bastante discutida, mas os tratados internacionais de direitos humanos que não são aprovados nos termos do artigo 60, eles são integrados no nosso ordenamento jurídico com a chamada supralegalidade. Eis aqui um ponto importante para a nossa prova. Espera aí, pessoal. Supralegalidade. Tire um print, tire uma foto dessa tela para você entender, para você destacar aí, depois faça a sua pirâmide normativa. É importante que vocês façam, estudar é fazer, pessoal. Coloque a mão na massa, não fique passivo aqui só copiando a pirâmide do professor. Não, vai lá em casa, vai estudar o parágrafo 3º, faça a sua própria pirâmide para você entender exatamente quais são os ensinamentos aqui dessa aula. Vejam só, no ápice, no vértice da nossa pirâmide, nós temos as normas originárias, as emendas constitucionais e os tratados que são aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, as normas que são aprovadas com aquele rito solene para aprovação das emendas constitucionais, para aprovação de alteração na Constituição. Agora, esses tratados que não ingressam não são aprovados nesses termos, eles vão ingressar no nosso ordenamento abaixo da Constituição e acima das leis. Eles situam-se acima das normas infraconstitucionais e abaixo da Constituição. Essa parte aqui do meio da nossa pirâmide, por isso que o Supremo entendeu que trata-se da supralegalidade. Por que supralegalidade, Lísia? Porque eles estão acima das leis, das normas infraconstitucionais. Aqui abaixo do ordenamento,
Na base da nossa pirâmide, nós temos as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias, e nós temos os atos normativos primários. É importante entendermos que, dada ao aspecto material, dado ao conteúdo dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que são integrados no nosso ordenamento sem a observância do artigo 5º, parágrafo 3º, eles vão encontrar um lugar de destaque dentro do nosso ordenamento jurídico, mas não serão equivalentes às emendas constitucionais, como acontece com aqueles que são aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Isso despenca em prova. Sim, desculpem, professora espirrando aqui. Gente, tô espirrando de nervosa, minha estreia, qualquer coisa vocês me perdoem, tá certo? É a minha estreia aqui no canal do YouTube. Tô aprendendo aqui, mas tá tudo certo. A gente vai melhorar continuamente a cada quinta-feira, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, deixem aí as dúvidas nos comentários, depois eu faço questão de responder. Ou então, vão lá no meu Instagram, pode me perguntar pelo direct, no Lízia Medina, que eu respondo a todos vocês, tá certo? Prosseguindo aqui, eu trouxe algumas questões dessa temática para a gente poder entender a aplicação prática. Os tratados internacionais sobre direitos humanos possuem status de emendas constitucionais, de maneira que a autoridade pública que a eles desobedecer estará sujeita à responsabilização. Olha só, essa assertiva ela está incorreta porque está dando a entender que todos os tratados internacionais de direitos humanos vão possuir status de emenda constitucional. E nós vimos que isto não é verdade, né? Ele não está colocando todos aqui, mas a assertiva é clara no sentido de que os tratados de direitos humanos possuem status de emendas constitucionais. Não, isso só vai acontecer com aqueles que forem aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Por último, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional nos termos da Constituição serão equivalentes às emendas constitucionais. Certa a assertiva, veja aqui que essa expressão nos termos da Constituição faz menção justamente ao artigo 60 da Constituição, que trata do processo legislativo especial, de emendas constitucionais, do processo legislativo especial de alteração do texto constitucional. Bom, pessoal, e aí, estão gostando? Estes são os pontos principais dentro da teoria geral dos direitos fundamentais, como eu falei com vocês inicialmente. O objetivo dessa aula não é esgotar esses temas, lembrando disso, você que está chegando agora, nós pontuamos aqui com vocês quais são esses temas principais e eu quero que você marque aí na sua Constituição. Eu trouxe aqui, ó, eu tô com a minha Constituição de papel aqui, porque aqui é professora meio Nutella, meio raiz, porque eu gosto da minha Constituição escrita, da minha Constituição grifadinha. E aí eu trouxe para vocês quais são esses incisos que devem ser marcados aí, tá certo? Anotem aí, asterisco, por favor, nos seguintes dispositivos constitucionais que são mais incidentes nas provas. Artigo 5º caput, artigo 5º caput, inciso 8, inciso 11, inciso 12, inciso 21, inciso 24, inciso 25, inciso 35, 36, 37, 38, 39, inciso 40, 35 ao 40, anotem aí, inciso 35 ao 40, inciso 51, inciso 51, 54, 55, 56, 57, repetindo,
51, 54, 55, 56, 57. Inciso 61. Inciso 61. Agora, inciso 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Olha, inciso, vou repetir. Anotaram? Estão anotando? Inciso 67. 67 é sobre prisão civil por dívida. E os demais incisos que eu destaquei com vocês são os remédios constitucionais. Pessoal, remédios constitucionais constituem um dos temas fundamentais aqui dentro de direitos e deveres individuais e coletivos. Tem que estar na ponta da língua. Inclusive, eu sempre sugiro para os alunos, você mesmo senta na hora de estudar e faça um quadro sinótico, um quadro comparativo com as ações constitucionais, ou chamados de remédios constitucionais. O que são os remédios constitucionais? Os remédios constituem espécie de garantia constitucional para fazer valer determinados direitos fundamentais. Então, nós temos a distinção entre os direitos e garantias fundamentais, sendo os direitos prerrogativas que estão estabelecidas no texto constitucional, né, são consagrados, ali você faz jus àquele direito, direito à saúde, direito à educação, direito à segurança. E nós temos as garantias, que são instrumentos por meio dos quais nós vamos fazer valer esses direitos. No caso dos remédios constitucionais, nós temos uma ação, cada ação destinada a assegurar um determinado direito. Por exemplo, no caso aqui do habeas corpus, que é a primeira ação constitucional, o primeiro remédio que eu citei aqui, o habeas corpus trata-se de um remédio constitucional para assegurar a liberdade de locomoção, seja preventivamente ou repressivamente. É muito importante que vocês entendam quem são os legitimados, quem é legitimado ativo, legitimado passivo, qual que é a nomenclatura utilizada, qual que é o objeto, ou seja, qual que é o direito tutelado aqui, no caso de cada um dos remédios constitucionais, de modo que você consiga comparar esses remédios. Qual que é o alcance, quais são os legitimados, qual que é a diferença do mandado de segurança individual para o mandado de segurança coletivo. É muito importante que vocês saibam fazer essas comparações, porque é isso que o examinador vai exigir para vocês na hora da prova. Prosseguindo, fechei esse parênteses aqui, marquem aí os parágrafos 1º, 2º e 3º. E no capítulo 2, vamos lá, artigo 7º da Constituição, apesar de não cair muito, né? Tanto para o concurso do TJ Rio, que eu coloquei aqui, quanto para a PCDF, carreiras policiais. O tema direitos sociais não tem grande incidência nessas provas, mas por via das dúvidas nós vamos marcar aqui com vocês. Artigo 7º, inciso 34, inciso 29, inciso 30, parágrafo único. Artigo 7º, inciso 29, inciso 30 e parágrafo único. Tá certo? O artigo 8º, artigo 12, capítulo 3, direitos da nacionalidade. O artigo 12 é muito importante, com ênfase aí para o inciso 1, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Artigo 12, inciso 1, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Artigo 14, capítulo 4, direitos políticos. Artigo 14, parágrafo 2º, parágrafo 7º. Tá certo, pessoal? E o artigo 15 e o artigo 16 também são importantes. Asterisco aí, porque vai cair na sua prova. Dentro do capítulo 5, para a gente poder fechar esse ponto, artigo 17, nós temos ênfase aqui, dispositivos constitucionais que despencam em prova, parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Quer colher de chá maior do que essa? Não existe, né, pessoal? Hoje eu tô uma mãe, porque essa professora aqui tem um coração grande e eu quero
inaugurar aqui esse nosso espaço com chave de ouro. Então, a gente vai ajustando aí. Eu não sei se eu falei rápido, se eu falei depressa, se eu fiquei um pouco nervosa aqui, que é a nossa estreia nesse canal, mas tá tudo bem. A cada semana, toda quinta-feira agora, nós vamos ter um evento aqui no canal do Ponto dos Concursos. Eu sou a professora Lízia Medina, para quem está chegando agora, para quem chegou atrasado, assista aí a reprise, porque nessa aula nós vimos 4 pontos e o primeiro ponto, aliás, 5 pontos fundamentais, sendo que o primeiro ponto eu falei aí sobre como estudar, como que você deve se preparar, qual forma de revisão mais adequada. Então nós vimos destaque aí sobre a cláusula de abertura material do texto constitucional, prevista no parágrafo 2º do artigo 5º. Nós estudamos as dimensões dos direitos fundamentais de forma que eu quis mostrar para vocês como que a banca cobra. Ela não vai exigir aqueles conceitos básicos sobre quais são os direitos de primeira dimensão ou de segunda dimensão, não. Ela vai um pouquinho mais a fundo para exigir o conhecimento do candidato. Terceiro ponto, a aplicabilidade imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais. E o ponto 4, a constitucionalização formal dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que são aprovados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. São temas muito relevantes, todos eles dentro do tema geral, mais amplo, de teoria geral dos direitos fundamentais. Mas, professora, e os direitos fundamentais em espécie? Eu fiz essa marcação da Constituição hoje com vocês, justamente porque nos nossos próximos encontros nós vamos aprofundar, eu vou separar determinados grupos de direitos, por exemplo, vou fazer uma aula só sobre remédios constitucionais, e aí nós vamos estudar os remédios. Nós vamos fazer uma aula só sobre garantias, princípios, por exemplo, processuais penais. A gente vai trabalhar essas questões. Eu vou separar por blocos para que nós possamos aprofundar e possamos resolver centenas, dezenas, centenas de questões aqui da Banca CESP para que você vá preparado e marque a questão correta. Porque lembrando, vai passar quem acertar mais questões. Por isso, pessoal, mergulhem, mas não como aquele mergulhador lá que, se fosse jogado no meio da piscina só lendo o manual, ele iria afogar. Eu quero que você mergulhe de cabeça na sua prova, na sua banca, no seu concurso, mas com a preparação adequada, envolvendo a resolução de inúmeras questões. Não deixem de se inscrever aqui no canal do Ponto e lá no meu canal do YouTube também, que é Lízia Medina. Se inscrevam no meu canal, por favor, pessoal. Dá um joinha aí, dá um like, dá uma força para a professora que está começando hoje aqui, tá? Se você não gostou, se você tem alguma sugestão também, para eu poder falar mais devagar, incluir mais exemplos, incluir mais questões, pode colocar a sua sugestão, que eu estou aberta a adaptar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês desejam, para poder ajudá-los cada vez mais, tá certo? Fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima aula na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!